E aí, gente, beleza? Esse é o terceiro vídeo na nossa série de vídeos sobre o Wyvern. No último vídeo a gente viu como trazer geometria do Revit e do SketchUp para dentro do Rhinoceros, para poder fazer as nossas análises. E agora a gente vai começar a ver, de fato, sobre como usar o Wyvern em si, né? Então, para começar, a gente vai vir aqui em File, Open, e vamos pegar um modelo base aqui, que eu havia falado no último vídeo. Eu vou deixar ele disponível aqui embaixo, para vocês poderem acompanhar. E uma coisa que eu percebi, inclusive, depois do último vídeo, é que na hora que eu estava modelando, eu estava usando aquela configuração de Cool Back Faces, e não a de cor azulzinha. Então assim que eu abri o arquivo aqui, eu já vi que eu tinha modelado dois prédios errado, e desses dois prédios estavam com face invertida. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a cor vibrante, muitas vezes, acaba sendo melhor. Então, aqui a gente vai começar já corrigindo esse problema. Cliquei aqui, segura o Shift para selecionar o outro e dá o Flip Direction aqui com o botão direito. E agora está tudo certinho. A face de baixo não tem problema ficar assim, não. Esse aqui é um modelo de uma região da cidade de Juiz de Fora. Aqui no caso é o mercado municipal. E a gente vai estar usando aqui de exemplo esse terreninho aqui para fazer nossas análises ao longo dos próximos vídeos. Bom, ok. Então aqui nosso modelo está aberto. A gente vai aqui e clicar no Grasshopper ou escrever Grasshopper na barra de comando. O meu aqui eu já tinha carregado ele para demorar menos. Como a gente faz para abrir um arquivo aqui? A gente vai em File, Open Document, e aí a gente acha onde estiver a versão dele. No caso, é 1.1.1. Se vocês forem alunos da UFJF, vocês já vão ter acesso a esse arquivo do Wyvern para matéria de conforto e modelagem de prototipagem. Caso você esteja assistindo isso e não seja aluno da UF ou não tenha acesso a esse arquivo, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Entra em contato, a gente vê o que pode fazer, beleza? Então, muito bem. Como eu havia falado no primeiro vídeo, o Wyvern é esse código enorme aqui, que provavelmente o código que vocês vão receber não vai estar assim organizado, mas realmente não importa, porque tudo que você vai precisar fazer é clicar duas vezes nesse toggle aqui e trocar ele para True. Quando fizer isso, não é mais necessário olhar o Grasshopper. Você não pode fechar o Grasshopper, mas você pode minimizar e agora trabalhar só com o Wyvern. Então, o Wyvern é essa interface aqui, criada com o Rhino UI. E a primeira coisa aqui é esse Leia-me, que são algumas considerações importantes. Algumas considerações importantes, dizendo alguns erros conhecidos, atentar à face invertida, explicando como funcionam esses botões, e coisas desse tipo. Então, tem uma lida depois. Ok. Então, aqui, a primeira parte que a gente precisa é colocar aqui um arquivo VPW para o Wyvern funcionar. O que é um arquivo VPW? O arquivo VPW é um arquivo em que ele pega meses padrões de medições climáticas e trazem elas para cá. Então, no caso, isso tem que ser medido no mundo real, né? Então, como a gente consegue achar isso? A gente pode vir aqui, tem dois sites que eu costumo pegar. O primeiro deles é o Energy Plus. Eu vou deixar eles também linkados aqui embaixo. Mas o Energy Plus é o site do governo dos Estados Unidos em que o Ladybug é baseado. Esse Energy Plus é o motor que ajuda na simulação. Então aqui no site do Energy Plus, a gente vem em UEFA e pega aqui a América do Sul, por exemplo, ou de qualquer lugar do mundo, Brasil. E para o exemplo aqui, eu vou usar a cidade de Juiz de Fora, que é de onde eu sou. Então, eu passei Ctrl F e vou buscar aqui Juiz de Fora. Então aqui tem esse arquivo DDI, EPW, STAT e Download All. Ok, então aqui o Wyvern ele tem duas opções. Ou a gente coloca o link para o EPW e o próprio Wyvern baixa, ou a gente busca o arquivo no PC, tá? Eu normalmente uso ele direto pelo link, né? Então, se você quiser pelo link, essa opção. Se quiser pelo PC,
Só clicar aqui nessa outra e ele vai funcionar. Essa aba aqui, tutorial, depois que esses vídeos estiverem completos, eu vou deixar o link para eles direto aqui também. O problema que a gente tem que tomar muito cuidado é que, como os EPWs eles são arquivos que são de dados reais, a gente precisa saber que dados são esses. Então, no caso especificamente de Juiz de Fora, por exemplo, esse arquivo que tem aqui no Earnest Plus é só de 2008. Se a gente abrir ele, a gente vê que os meses padrões são todos os meses de 2008. O que não é muito prático, porque a gente sabe que de 2008 para cá muita coisa mudou. Então, esse arquivo aqui, especificamente de Juiz de Fora, eu não gosto muito de usar. Então, tem um outro site que é o onbuilding climate.onbuilding.org, que é um outro site que disponibiliza esses EPWs. Então aqui, a gente vai pegar aqui, ó, South America, por exemplo, Brasil, e aqui ele tem mais opções de arquivos. Então, por exemplo, aqui, Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora fica aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o primeiro arquivo aqui é de 2004 a 2018. O segundo, 2007 a 2021. Esse terceiro aqui, eu acredito que seja o mesmo do NG Plus. E uma coisa que vocês vão perceber também é que, normalmente, esses arquivos EPW, eles são pegos de aeroportos, né, do sistema meteorológico do aeroporto. Então aqui, no caso, eu vou pegar esse daqui, que é o de 2007 a 2021. Eu poderia baixar, mas eu vou simplesmente clicar com o botão direito, copiar o endereço do link. A gente vai voltar aqui no Rhino, eu vou clicar aqui, Ctrl A para selecionar esse texto, Ctrl V para colar, e todas as vezes que tiver esse campo, a gente precisa clicar nesse botãozinho aqui do lado para ele entender que ele pegou os dados. Então aqui já atualizou, então informações da localidade, Juiz de Fora, Francisco de Assis é o aeroporto, latitude, longitude e elevação. O ângulo para o norte aqui vai ser sempre referente ao eixo Y aqui. Então, se quiser mudar o norte, por exemplo, 90 graus vai ser leste, 270 vai ser oeste. Na verdade não é bem oeste, né? Porque a gente está movendo o norte, mas é como se fosse esse ângulo aqui, né? Então, por exemplo, ele começa sempre apontando para cima. Se você quiser girar ele, você tem que virar ele para um lado ou para o outro e ajustar de acordo com... Em outras palavras, né? Se o norte estivesse no eixo X, bastava você colocar 90 graus. E aí o programa ia entender que ele estava para aquele lado. Ok, então esse ângulo do norte aqui, ele é o mesmo para todas as simulações, então você vai precisar configurar ele uma vez e depois pode fazer suas análises do jeito que bem entender. Então assim, no primeiro vídeo aqui, a gente vai tratar da análise de carta solar. O Wyvern aqui, ele consegue fazer carta solar, a matriz celeste, que eu vou explicar depois, trajetória solar, que é o que eu mostrei no primeiro vídeo, quantidade de horas de sol e análise dos ventos. Todos esses são baseados naquele arquivo EPW. Então, em vez de ter que fazer um código complexo para fazer isso daqui, basta você selecionar a carta solar, vai abrir uma segunda janelinha e vai te pedir algumas informações, como por exemplo a escala do desenho, o contexto, porque ele pode fazer um estudo de obstrução, então você vai saber onde está as sombras, e um ponto central, porque muitas vezes acontece, igual aconteceu aqui, por exemplo, por causa da topografia, a minha análise está oculta pela própria topografia, né? Então, primeira coisa aqui, eu vou pegar um ponto, vou colocar ele aqui fora, para a gente poder ver melhor. Eu vou selecionar o ponto central, clicar aqui, e eu dei Enter. E agora a carta solar moveu para lá, então agora eu posso arrastar ela aqui para onde eu quiser. Lembrando que essa é a carta solar para a cidade de Juiz de Fora, independente e dependendo, né, do lugar do mundo que você tiver, essa carta solar aqui vai mudar. Então aqui, essas linhas representam os meses do ano e esses daqui representam as horas do dia. Então aqui
é o solstício de verão, aqui é o solstício de inverno, e aqui são as horas do dia, né? Desde o sol nascer até o sol se pôr. Mas digamos que você não queira que seja mais esse ponto, por qualquer motivo que seja. Toda vez que vocês verem esse botãozinho com R dentro do Wyvern, é para resetar a seleção. Então, se clicar aqui, ele vai resetar a seleção do ponto central. Aqui no caso, então, vamos fazer a análise do nosso terreno aqui. Eu quero saber as horas de sol que bate sol lá, por exemplo. Eu vou pegar aqui o contexto e vou selecionar a região aqui ao redor. Não se preocupe em selecionar linhas e coisas do tipo, porque ele filtra. Então, cliquei aqui. Pronto. Aí eu vou resetar o ponto, porque aqui ele ficou longe. E vou pegar um outro ponto e colocar aqui no meu terreno. Eu vou botar aqui o ponto central. Aqui eu vou levantar ele um pouquinho, só para ele sair de dentro da geometria. E eu vou diminuir a escala dessa carta solar para 0,5. E a gente pode vir aqui no topo, por exemplo. E a gente vai ver aqui que essa mancha preta é a projeção das edificações no céu. O que significa que, no início do dia, esse ponto aqui não pega sol, em nenhum momento do ano. Da mesma forma que ele não pega sol no final do dia. E com isso daqui a gente consegue ter a análise precisa das horas do sol que a gente vai ter em cada ponto do terreno. Então digamos que eu queira analisar mais profundo aqui do terreno, por exemplo. Eu movo coisa para cá e a carta recalcula de acordo com as projeções dos edifícios. Essa altura do observador aqui é relativa ao ponto. Então, se o ponto que você colocou estiver no nível do térreo, por exemplo, e você quiser fazer uma análise do segundo pavimento, sem precisar mudar o ponto, você poderia alterar a altura do observador ali para, por exemplo, 3 metros. Ou se você não quer saber o sol que está batendo no chão, mas o sol que está sendo em alguém parado naquele ponto. Então você coloca, por exemplo, 1,70 de altura e aí vai ser o que aquela pessoa vai estar vendo ali, entendeu? Se ela vai estar vendo o prédio ou não. Porque, por exemplo, aqui está na altura do chão. Se eu colocar aqui 1,7 e sempre aqui é para ser usado o ponto, não vírgula, ele já vai recalcular essa carta aqui e a gente vê que agora bate um pouquinho mais. Já tem um pouco mais de luz do que na altura do chão. Ok, então digamos que você queira salvar essa análise para fazer um diagrama, para fazer alguma coisa do tipo. Você tem a opção aqui de trocar o modo de visualização, só que, por exemplo, no renderizado as linhas aqui não estão aparecendo, porque são linhas, né? Então uma coisa que você pode fazer aqui é vir na aba Output e escolher, inclusive, personalizar essas cores. Digamos que você não queira que seja vermelho, você quer que seja, sei lá, azul. E aqui você quer que seja verde e a obstrução azul, por exemplo. E aí você só clicar aqui, você escolhe o nome do layer que você quer que vá a carta solar. Então, carta solar, fundo do terreno, por exemplo. E você clica aqui no Bake. O Bake é essa forma de se passar alguma coisa do Grasshopper para o Rhino. Então aqui eu peguei, selecionei esses objetos, por exemplo. No caso, eu vou pegar o ponto e tirar ela aqui de cima. E agora eu consigo vir aqui no renderizado, por exemplo, e tirar um print ou alguma coisa do tipo dessa análise para poder usar no meu projeto. Uma coisa que é um erro conhecido, que eu ainda não tenho solução, é que textos de legendas de volta da carta solar e tudo mais, que aparecem aqui quando está ainda simulado, na hora que você dá o bake, eles não vão para o Rhino. Isso é um erro conhecido que ainda está sem solução.
talvez numa nova versão fique melhor. Mas se você quiser que seja com os textos e tudo mais, sugiro que você tire um print da imagem, né? Então, no caso, seria vir aqui em View, Capture to File, e aí aqui você configura e tudo mais para tirar print mesmo e poder guardar essa informação. Porque no momento em que você fechar esse arquivo, você vai perder isso daqui se ele não tiver no modelo do Rhino, né? A última coisa aqui é, se você não quiser essas cores, só dá reset e ele volta para as originais. Ok, então essa era a carta solar. O vídeo já ficou um pouco longo, então no próximo a gente vai ver a matriz celeste e a análise de ventos. Uma última coisa aqui é que se fechar aqui, ele vai resetar a análise aqui, é só clicar novamente e ele abre de novo, mantendo os dados da última vez. E se por acaso vocês fecharem a janela principal aqui do Weaving, vão ter que maximizar o Grasshopper, trocar para False, trocar para True de novo, e aí ele volta a aparecer. Beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima.